Olá! Existem muitas questões que podem levar uma empresa a entrar em crise financeira e, na pior das hipóteses, a encerrar as suas atividades. Esta unidade apresenta os principais aspectos da lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial, a falência do empresário e da sociedade empresária. A chamada Lei de Recuperação e Falência, a número 11.101 de 2005, dá as diretrizes para que empresas possam declarar falência ou possam tentar recuperar o negócio, a partir do que dispõe a norma, nos apontando passos que devem ser dados e quais são os trâmites. A lei se destina para casos de empresas que entram em crise quando apresentam um passivo maior que o seu ativo, não conseguindo mais pagar as suas dívidas. Quando a situação financeira de uma empresa entra em colapso, de forma que não haja mais forma de retomar as atividades, em função dos problemas econômicos, há a possibilidade de decretar a falência, fechando as suas portas e liquidando as dívidas remanescentes, e a Lei de Falência e Recuperação Judicial é responsável pela organização e previsão desse processo. A Lei de Recuperação e Falência dispõe de instrumentos que oportunizam mais possibilidades para manter a empresa em atividade, com o fim de manter a sua função social e os empregos que a atividade econômica gera. Um dos pontos fundamentais da lei é a criação de mecanismos que possibilitam que o empresário possa tentar recuperar um empreendimento, podendo recorrer à recuperação judicial ou extrajudicial, em vez de fechar o negócio, para que preserve-se a atividade econômica, a sua função social e a manutenção dos empregos que a atividade gera no mercado. O processo falimentar é sempre o último recurso, sendo possível que se ponha em prática mecanismos anteriores para o fechamento da empresa. A recuperação judicial tem como objetivo proteger uma empresa que está com dificuldades financeiras ou econômicas, viabilizando que se renegocie suas dívidas com os credores e que receba alguma proteção judicial pelo tempo necessário para que o empreendimento continue funcionando, diante da importância do desenvolvimento econômico, social e no interesse de todas as partes envolvidas. É claro que o empresário precisa atender a alguns critérios definidos na lei para que entre com um pedido de recuperação judicial, nos termos do que prevê o artigo 48, que dispõe que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda a requisitos como não ser falido, e se foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades da falência anterior. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na própria lei. A principal diferença entre recuperação judicial e extrajudicial é intuitiva da própria definição. Na recuperação judicial, todo o processo de recuperação e diálogo com os credores é feito pelo judiciário, no judiciário, com prazos determinados para que o devedor apresente um plano econômico para lidar com a crise. A recuperação extrajudicial, por outro lado, possui pouca interferência judicial. Ela precisa ser feita em comum acordo com todos os credores, tendo adesão de pelo menos 60% dos credores de cada uma das áreas, fornecedores, investidores, trabalhadores, entre outros. Já quanto à falência, no momento em que é declarada, as atividades da empresa são encerradas e o devedor, junto com seus sócios, são afastados das atividades da empresa, não podendo mais exercê-las. O artigo 94 da lei define quais são as situações que possibilitam que o devedor declare a falência do negócio. Envolvem situações como, por exemplo, sem relevante razão de direito não paga no vencimento obrigação materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia penhora bens suficientes dentro do prazo legal, pratica atos como a liquidação antecipada de ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos, realiza ou tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação do seu ativo a terceiro, transfere estabelecimento a terceiro sem consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para quitar seu passivo,
simula a transferência do seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização para prejudicar credor, se ausenta sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar credores, abandona estabelecimento ou tenta se ocultar de seu domicílio e deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. A norma define qual é a ordem de pagamento dos credores que uma empresa falida deve adotar. Essa ordem é feita com o objetivo de preservar direitos de indivíduos que podem sofrer um impacto maior em um processo de falência, como os trabalhadores. Dessa forma, o artigo 83 da Lei de Falência define a classificação dos créditos. É importante destacar que a preferência dos credores é entre os trabalhadores vinculados à empresa, aos credores com garantia real, como fornecedores, e as dívidas tributárias da empresa. O artigo 2º da Lei de Falência define que alguns tipos de sociedade não estão sujeitas às normas da Lei 11.101, pois possuem legislação própria para casos de dissolução e falência. Vale mencionar a empresa pública e a sociedade de economia mista, a instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras equiparadas. Bom, o processo de recuperação judicial deve ser cuidadoso para que a empresa tenha êxito e consiga reverter a situação crítica em que se encontra, assim como o trabalho no processo de falência. O perfil do profissional de direito que elabora o plano de recuperação ou que trabalha no processo falimentar demanda um conhecimento necessário e específico para que seja possível percorrer esse caminho, sendo inclusive uma área de especialização. Não deixe de aprender todo o conteúdo ofertado e de ler a lei. Bons estudos!